O único pedido de aniversário desse garoto era passar o Natal com a mãe dele. Seu filho não está em lugar nenhum. Isso te faz perder a cabeça pensando no que pode ter acontecido. O pai dele já sequestrou ele antes. Eu sei que quem tem grandes chances de ter levado esse garoto é você. Escuta Não bem. fui eu. Amo meu menino, amo todas as crianças. Te amo, meu amor. Não desista. Estamos te procurando. Em minutos, o FBI foi mobilizado. Olhe para isso. Ai, meu Deus. É preciso ser um monstro para fazer uma coisa dessas. Acho que nenhum deles fazia a menor ideia do tipo de maldade que tinha sido feita. Houston, Texas, a quarta maior cidade americana. Fui investigador na homicídios com os melhores policiais de Houston por mais de 23 anos. Investiguei mais de 400 assassinatos e solucionei 90% deles com uma confissão. Quando eu tenho um suspeito na sala, eu não desisto até encontrar justiça para a vítima. Eu sou o investigador de homicídios Phil Waters. O interrogador. Eu sou o pai. Tenho um filho e esse caso envolve uma criança. Eu sabia que ia ser difícil, tinha uma série de perguntas surgindo na minha cabeça. O que precisávamos fazer? O que não fizemos, mas devíamos ter feito? E quando aconteceu? Próximo à época mais alegre do ano inteiro, o Natal. É quando as famílias se reúnem. O meu sobrinho Jonathan veio morar com a gente em 2005 aos 6 anos de idade. A minha irmã Angela não tinha condições de criá-lo. Então, nós dissemos à minha mãe que ficaríamos felizes em adotá-lo e criá-lo na nossa família. A Angela teve um passado difícil nos seus relacionamentos e com diferentes homens na vida, e alguns problemas financeiros. Criar 3 meninos para nós não era muito diferente de criar 4. O Jonathan era sempre o primeiro a vir até mim, me dar um abraço e perguntar: "Oi, tio Glenn, como foi seu dia?" O Jonathan morou com a gente por 5 anos, até completar 12 anos. O pedido de aniversário dele foi ir morar com a mãe dele aqui em Houston e passar o Natal seguinte com ela. Em novembro de 2010, a mãe dele, Angela, estava muito melhor. Ela tinha um novo marido e tinha um bom emprego. Me lembro de levar ele para o aeroporto para colocá-lo no avião para Houston. O Jonathan nos disse que ele nos amava e que ia sentir saudade. Na véspera do Natal, Angela estava trabalhando em uma loja de alimentos como caixa. O trabalho dela ficava a poucos minutos de onde ela morava. As últimas palavras dela para o Jonathan antes de sair de casa foram: "Não atenda a porta. Se precisar de alguma coisa, liga para mim." Em certo momento naquela tarde, a gerente recebeu uma ligação do Jonathan e ele pediu para falar com a mãe. Ela disse: "Querido, me desculpa, mas a sua mãe não pode atender agora, ela está ocupada." Mas ele insistiu: "Preciso falar com a minha mãe." O tom do Jonathan parecia ser de urgência, o que chamou a atenção dela. E depois a ligação caiu. Quando a Angela atendeu o telefone, não tinha ninguém na linha. Então a Angela tentou ligar de volta. Ele não atendeu. Eu sei que ela tentou ligar para ele várias vezes. A
Angela saiu de lá o mais rápido possível e ela foi direto para casa. Ela estava só a meia quadra de distância. A Angela entrou correndo e encontrou a casa vazia. O videogame ainda estava ligado na TV. Nada parecia fora do lugar, mas... Nada do Jonathan. Ela começou a procurar pela vizinhança, tentando descobrir para onde ele podia ter ido. E aí, a Angela ligou para a polícia. Na véspera de Natal de 2010, os investigadores foram chamados. E a informação inicial era que ele podia ter fugido. Era um garoto de 12 anos. Ele podia ter saído para jogar basquete ou ido jogar videogame com os amigos. A polícia diz estar procurando por qualquer pista que possa levá-los ao garoto. Um alerta Amber foi emitido e os investigadores pedem para que todos busquem por ele. Foi angustiante. E chamou muita atenção de todo mundo que, no final do ano, um garoto de 12 anos tivesse sumido. Recebi a notícia no dia de Natal de que ele tinha desaparecido. Tudo que nós conseguíamos pensar era: onde está meu sobrinho? Onde está o Jonathan? Tivemos um turbilhão de pensamentos. Aquilo não era normal. A Angela apareceu na televisão desesperada, pedindo ajuda da comunidade para encontrarem o Jonathan. Eu rezo pelo melhor. Eu nem posso pensar no pior. A Angela entrou em contato com o EcoSearch. E todos da região sabem que quando o EcoSearch está envolvido, então é um caso muito, muito sério. Todo mundo presta atenção. O EcoSearch é um grupo de busca e resgate. O trabalho é feito por voluntários. Todos queriam ajudar, principalmente no dia seguinte ao Natal. Eu diria que eram de 100 a 200 pessoas. Se o Jonathan ainda estivesse vivo, estávamos determinados a encontrá-lo. Estava lotado. Tinham repórteres e câmeras e voluntários do lado de fora. Era tanta gente que não cabia na igreja. Começamos onde o Jonathan tinha desaparecido. Tinha um complexo de apartamentos abandonados por ali. Nos espalhamos pelas áreas abandonadas e todos os lotes vazios daquela região. Olhamos em barris, valas, lixeiras. Ninguém tinha visto ele. Parecia que ele tinha sumido do mapa. Depois do terceiro dia, o meu parceiro Brian Harris e eu recebemos uma ligação para nos encontrar com investigadores do desaparecimento. Sabemos que depois de 48 horas, os resultados não vão ser nada bons. Era uma daquelas situações que o meu instinto me dizia que não ia acabar bem. No posto de comando montado pelo EcoSearch no Texas, todos com quem precisávamos falar estavam presentes naquela igreja. Estávamos correndo contra o tempo. O investigador do caso falou com Norma Soares, que era a gerente do açougue em que a Angela Davis, a mãe de Jonathan Foster, trabalhava. Às 2h05, o telefone tocou. Era o filho dela. Ele me disse que precisava falar com a mãe. Olhei para o lado e vi que estávamos com uma fila e disse: ela não pode atender agora. Dava para ouvir uma voz feminina ao fundo. Tinha alguma coisa diferente na voz dela? Ela parecia nervosa. Eu disse: olha, senhora, eu estou tentando ajudar. E ela disse: eu não dou a mínima. E ela soltou alguns palavrões. Pode me falar exatamente o que ela disse? Disse que não dava a mínima. O meu instinto me dizia que tinha alguma coisa errada com este caso. Tudo o que sabíamos naquela altura era que uma mulher com um tom nervoso podia estar com Jonathan. Na véspera de Natal de 2010, Jonathan Foster, de 12 anos, foi dado como desaparecido de casa. Os investigadores, junto com a polícia, acreditam que alguém o sequestrou deste bairro ao noroeste de Houston. Depois do terceiro dia do sumiço do Jonathan, estávamos torcendo e rezando para que o Jonathan fosse encontrado com vida.
A mãe dele, Angela, não o encontrava. Ela fez várias ligações do celular dela para o telefone fixo do duplex. Uma mulher que a Angela não conhecia atendeu o telefone e a Angela perguntou: quem está falando? E a pessoa perguntou: quem é? E ela disse: sou a Angela, sou a mãe do Jonathan. Onde ele está? A mulher do outro lado perguntou para ele: o nome da sua mãe é Angela? E ela ouviu a voz do Jonathan dizendo: sim, senhora. Angela é a minha mãe. E a ligação caiu. Naquele ponto da investigação, o Brian e eu estávamos muito atrás. Então fomos falar primeiro com os membros imediatos dessa família. Decidimos levar a mãe do Jonathan, Angela Davis, e a avó dele, Mary Gifford, à delegacia para interrogá-las. Te deram comida? Deram um gumbo muito bom. Infelizmente, desde o começo do interrogatório com a Angela, ficou muito claro que ela estava bastante perturbada, extremamente confusa. Isso iria impedir que tivéssemos uma conversa coerente. O seu filho não está em lugar nenhum e isso te faz perder a cabeça. Acho que nunca estamos preparados para encarar uma situação como essa. Eu interroguei a Angela e o Brian ia interrogar a Mary. Me sentei com a Mary, a avó dele, e disse: me fale do Jonathan, me fale da Angela. Por que o departamento de homicídios? Bom, quando é claro e óbvio que um jovem fugiu de casa, não somos chamados. Mas eles nos chamam quando parecem ter evidências de que houve um sequestro ou algum tipo de ação criminosa. Tá, não é porque vocês acham que ele está morto. Não. Tudo Tá bem? bom. Tudo bem. A melhor forma de termos uma boa relação é se eu for honesto com você. Então, se a pior das possibilidades acontecer, eu vou te contar, tá bom? A Mary contou que a Angela tinha vários problemas no histórico. A Angela tem essa coisa de terminar e voltar, terminar e voltar, terminar e voltar. Ela teve alguns problemas com parceiros duvidosos na vida dela. O pai do Jonathan também não era uma pessoa muito boa. O nome dele é Richard Holden Foster. Tive que resgatar ela várias vezes do Richard. A Mary me contou a história da infância do Jonathan. E eu fiquei chocado. O Richard já sequestrou o Jonathan antes e fugiu com ele para fazer a Angela voltar para ele. O que ele fez quando levou o Jonathan? Eu estava no meu quarto e, de repente, o Jonathan entrou correndo no meu quarto. E correu para trás de mim e só viu o Richard entrando logo em seguida. Ele pegou o Jonathan à força de trás de mim. Tinha uma mesinha ali e o Jonathan bateu a cabeça nela. Aí pegou ele e foi embora. O Richard foi localizado em um campo. Ele foi encontrado adormecido. Aquele era o começo da carreira criminal dele. Ele já havia sido preso por abrigar um fugitivo, tinha sido acusado de roubo de uma propriedade e também de fazer ameaças terroristas. Nossa, quanto mais eu falo desse homem, mais acho que ele pegou o menino. Tínhamos que encontrar Richard Foster. Descobrimos que Richard Foster estava vivendo em Corsicana, no Texas, que fica a cerca de 1 hora ao sul de Dallas. Por causa desse caso de desaparecimento, usamos o FBI para localizar o Richard Foster. Em poucos minutos, o FBI conseguiu encontrá-lo. O Richard disse: olha, não vejo o Jonathan há anos e não estava nem perto de Houston, no Texas. Eu estava aqui. O FBI conseguiu confirmar o álibi dele. Eles conseguiram provas de que era fisicamente impossível que Richard Foster tivesse estado em Houston e que ele próprio pudesse ter sequestrado o Jonathan. Assim, eles puderam descartar completamente o Richard Foster. O Brian e eu somos pais. Encontrar aquele menino era primordial. Descobrimos que Angela tinha casado novamente. Na Páscoa anterior, antes do Jonathan ser sequestrado, a Angela tinha casado com o padrasto do Jonathan, David Davis. Tínhamos visto o David na igreja onde o Echo Search tinha sido montado. Tínhamos visto ele em entrevistas na mídia. Ele aparentava ser muito maduro e era considerado um fator estabilizante
na vida da Angela. Sendo assim, ele era uma influência positiva para o Jonathan. E a avó dele também achava que ele era. Eles se davam muito bem. O Jonathan queria ter um pai. Claro. Ele queria ficar com a mãe, mas queria ter um pai também. Ele perguntou para o David. O quê? Antes mesmo de conhecer o David de verdade, você vai ser o meu pai? Mas o David Davis não gostou muito do Jonathan ter ido morar com a Angela. O David até disse que o Jonathan era uma peste e estava atrapalhando o relacionamento da Angela e do David. Recebi uma ligação da minha filha dizendo que ia se mudar para a casa da Cheryl porque o David tinha batido no Jonathan e o jogado no chão. A Angela disse, você não vai tocar no meu filho? Ela queria manter o filho seguro e ela tinha que sair logo de lá. E a Sharon abriu as portas para ela. Estranhamente, 12 dias depois, o Jonathan desapareceu. Aquele era o motivo? O padrasto do Jonathan tinha sequestrado ele? O padrasto do Jonathan o matou? Então, com todo o meu charme, eu pedi para que o David fosse comigo até a delegacia, porque eu gostaria de falar com ele. Ele estava mais que disposto a ajudar. Disposto até demais. Muito bem. O que logo descobri foi que o David Davis gostava de falar. Acredito que ele está vivo e que será encontrado. E quem estiver com ele, deixe ele ir e voltar para casa, por favor. Um apelo desesperado da avó de Jonathan Foster, Mary Gifford. Era claro que o padrasto do Jonathan Foster, o David Davis, apresentava um certo ciúme, porque a atenção que ele recebia da Angela era agora compartilhada com Jonathan. Apesar dos apelos apaixonados à mídia. Amo meu menino, amo todas as crianças. Pelas minhas observações do David Davis na igreja, na mídia e, segundo a Angela, ele estava excessivamente preocupado com o bem-estar do Jonathan, mas sem um pingo de sinceridade. Então era a hora de falar com David. Vamos voltar um pouco para o dia 14. Segundo a Angela, você e o Jonathan tiveram algum tipo de conflito e você bateu no Jonathan. Bom, ele é muito chorão e ele falou para a mãe que eu bati nele. Ele não age como um garoto de 12 anos, parece muito mais novo. Eu nunca bati no rosto de uma criança. Escuta uma coisa, eu me casei com uma mulher com 2 filhos. Então fui padrasto por um tempo, entendo as complexidades de uma família misturada. Tá certo. Confie em mim. É, bem-vindo ao clube. Então... Eu nunca tive problemas com ele, sabe? Ela... Bom, tá, entendi. Ela é descontrolada demais. A primeira coisa que notei no David é que ele dissimulava e não dizia absolutamente nada. Você bateu nele. Pode ter sido um tapa, pode ter batido no boné dele. O que quer que tenha feito é totalmente irrelevante. Claro. A questão é que levantou a mão para o filho dela de 12 anos. E ela não gostou. Ela disse, vou te deixar e o divórcio é a única solução. E se mudou para a casa da Sharon. Ela sempre faz isso quando tá brava. Já fez 4 vezes. Tá bom. O David negou ter qualquer tipo de animosidade pelo Jonathan. Ele disse que amava o Jonathan e que queria ser um bom pai para ele. Comprei um patinete elétrico para ele, comprei uma bicicleta e até ajudava ele com a lição de casa. O que eu achei mais interessante é que não consigo me lembrar de que em qualquer ponto durante esse interrogatório ter ouvido ele dizendo o nome do Jonathan. Mas o que era mais importante para mim era a linha do tempo. Comece na véspera do Natal e me conte onde estava e o que fazia. Era mais ou menos 1h30 da tarde e eu decidi falar com ele e ver se ele estava animado para o Natal. Eu bati na porta. Quem é? É o papai. Ele espiou pela janela para ter certeza, sabe?
Ele estava todo animado em me ver e com o Natal. Ele estava jogando um jogo no computador. E ele perguntou se você queria jogar? Aham. E você jogou? Não. Não acreditei por um segundo naquilo. Agora, do nada, ele estava feliz em ver o David. Agora ele queria jogar o videogame com ele. Não consigo acreditar que o Jonathan, em qualquer cenário possível, teria pedido para o David Davis entrar e jogar videogame. Eu queria tanto ter ficado e jogado aquele jogo com ele. O David disse que entrou na casa e ficou só alguns minutos. Daí você abraçou ele e disse, fica firme, a gente se vê mais tarde. E ele fechou e trancou a porta quando você saiu. E parte meu coração eu ter sido o último a ver ele. O Phil percebeu que o Sr. Davis dizia que se sentia culpado. Ele ficava dizendo, eu devo ter sido o último a ver o Jonathan. Então isso chama atenção. Que horas você foi embora? Devia ser umas 10 para as... 10 para as? 2. 2? É. Ouvi ele passar o trinco na porta. O David falou, eu tô indo buscar a sua mãe e vamos fazer compras de Natal. Ela queria comprar um moedor de café. O estacionamento estava lotado e ela ia demorar um pouco para sair. Aí eu pensei em comprar um moedor de café primeiro. Fui até uma loja, mas aí eu vi que eles não tinham um moedor de café. Não consigo acreditar na história do David. Eles estavam separados. Ele ia fazer compra de Natal de última hora com a Angela, sendo que nem estavam juntos. Em que loja você foi? Numa que fica na esquina. Que carro você tem? Um Mercedes. Um Mercedes antigo. É um carro amarelo antigo. Tá bom. Então, quando olharmos as câmeras de segurança dessa loja, vamos ver o seu carro lá? Não estacionei lá dentro. Parei o carro para entrar, mas aí pensei, deixa Mas pra parou lá. no estacionamento? Chegou a entrar na loja? Não. Como eu sabia que não tinha um moedor de café se nem entrou na loja? Porque eu já tinha ido lá antes procurando por um. Ele contava várias mentiras. Acho que ele não entendeu em nenhum momento que eu não estava caindo naquele papo furado. Nunca faria nada com um garoto. Quando ele decidiu que ia desistir da ideia de ir atrás de comprar um moedor de café, para onde ele foi? Bom, ele foi para um bar. É para onde eu iria se não encontrasse um moedor de café. Hora de tomar uma cerveja, hora de beber. Então você estava no bar quando a Angela te ligou, desesperada? Sim. E ela estava desesperada com o quê? Ela disse, eu não tô achando o Jonathan. E eu perguntei, como assim? Eu tava lá uns minutos atrás. Aí eu pensei, que ótimo, mais um drama. Porque tinha certeza que ele tava no vizinho, tá entendendo? E eu tinha meio copo de cerveja ainda. Aí terminei ela. Isso me dá uma boa ideia do caráter dele. O Jonathan estava desaparecido e esse garoto, que ele diz que chamava ele de pai, não chega nem perto de ser tão importante para ele quanto terminar a cerveja que estava tomando. Ele esperou algumas horas enquanto a Angela estava indo de porta em porta, procurando pelo filho. Se eu tivesse que pensar numa pessoa que teria a maior chance de me levar até o Jonathan, seria você. Escuta bem. Eu não tenho nada a ver com isso. Pode me falar tudo o que você quiser. Eu nunca faria nada para machucar aquele menino. Nada. Escuta. Ele não derramou uma lágrima. Além dessa preocupação falsa, ele não demonstrava qualquer tipo de emoção. Então a preocupação me parecia ser vazia. Olha para mim. Quero que entenda isso. Tá aqui sentado agora, fazendo esse teatro todo para encobrir o que fez. E acho que todo esse papo do quanto ama o Jonathan e o quanto ama a Angela é tudo papo furado. Porque a única pessoa que você ama é você mesmo. Sabe exatamente o que aconteceu com ele. Sabe exatamente quem era a mulher ao telefone. E sabe onde o Jonathan está nesse momento. Tudo está me levando até você. Não tem como contestar isso. Eu não posso encontrar ele. Nunca faria nada com um garoto. Pode gritar comigo o quanto você quiser, mas nunca faria nada para machucar ele. O Phil Waters tem um coração do tamanho do Texas. Mas vou te falar uma coisa, ele é um sujeito muito persistente. É Natal. Pelo amor de Deus. Ela te deixou porque ela acredita que você deu uma surra no Jonathan. Então, aqui está o Jonathan de novo, no meio do seu casamento. Pode me falar isso a noite toda, policial. E quer saber? Juro pela Bíblia, pode me pôr no polígrafo. Se encontrarmos o Jonathan e ele nos disser que você o forçou a ir com ele,
tá encrencado, cara. Juro pela Bíblia, faço o polígrafo e vou procurar até encontrar esse garoto. Já vi gente jurando pela vida dos filhos. E falo, por favor, para com isso. Porque quando você começa a jurar, fica óbvio que é falso. Mas decidi aceitar a oferta dele. Ele estava querendo passar no polígrafo. E sabe de uma coisa? O investigador Phil vai dar um jeito nisso. Eu saí e fui atrás da linha cronológica dele. Descobri que não tinha câmera na loja. Então fui até o bar. Para sorte do David, ele foi a um bar que tinha um sistema de segurança. E ele ficou naquele bar por horas. E enquanto ele estava naquele bar, ele fez ligações. Os resultados do teste do polígrafo que o David fez mostraram mentiras. Isso me levou a acreditar que ele, de alguma forma, podia estar envolvido. Então, a minha dúvida era, ele estava em contato com a mulher do telefone? A pessoa que acreditávamos estar com Jonathan. Todos continuam em busca do Jonathan. A família, o EcoSearch do Texas e a polícia. Os investigadores passaram a tarde com a mãe de Jonathan, Angela Davis, e o padrasto, David Davis. Meu netinho, eu te amo. Eu te amo, meu amor. Não desista, estamos te procurando. Estávamos no Natal em 2010 e ainda não estávamos nem perto de encontrar o Jonathan Foster. Parecia que o meu suspeito número 1, David Davis, tinha um álibi para a hora em que o Jonathan Foster desapareceu. Eles me pressionaram, parecia que eu estava no Vietnã, mas sei que é o trabalho deles, entende? Foi você, eles ficavam dizendo. Eu amo meu garoto. Depois de revistar o apartamento do David, descobrimos que ele não era o cara mais organizado. Mas não tinha nenhum sinal do Jonathan e não parecia que ele tinha estado lá. Para vasculhar pelo bairro do Jonathan, precisávamos saber se o David realmente tinha sido o último a ver o Jonathan. Um vizinho disse, eu me lembro de ter visto uma picape prata na garagem quando o Jonathan desapareceu. Lembro de um homem negro, bem forte, usando um boné de beisebol e uma camiseta branca. Agora tínhamos um veículo e um homem negro que precisávamos encontrar. Seria a pessoa que levou o Jonathan? Eu e o Brian estávamos esgotando os nossos esforços e fomos muito além de 24 horas nessa investigação, direto, correndo contra o tempo, para achar o Jonathan vivo. O tenente deu ordem de irmos para casa dormir um pouco, mas digo por experiência própria que é difícil dormir quando se tem um garoto desaparecido. O meu telefone tocou e disseram, acreditamos ter encontrado o menino desaparecido. Eu perguntei como sabe que é ele. Temos quase certeza, mas não é bom. Uma testemunha, enquanto andava na rua, viu um corpo na vala de um bueiro. E a primeira impressão dela foi que era um cachorro morto. Ele estava queimado, o corpo inteiro. Não tinha nem como determinar se aquela pessoa era um menino ou uma menina. Aquele corpo estava completamente carbonizado e era aterrorizante. A minha mãe me ligou e disse que tinham encontrado um corpo, mas ainda não sabiam se era o Jonathan. Eu estava rezando para que não fosse ele. Aquele corpo, infelizmente, era do Jonathan Foster. Eu acho que nenhum de nós fazia a menor ideia do tipo de maldade que tinha sido feita com aquele garotinho. O Jonathan foi identificado pelos registros dentários. Ele tinha sido morto com uma crueldade extrema. O médico legista não conseguiu determinar a verdadeira causa da morte. O Jonathan estava vivo quando foi levado porque as mãos dele foram encontradas amarradas atrás das costas.
Parecia que o mundo tinha desabado. Esse garotinho de 12 anos foi morto. Enrolado num pedaço de tapete e queimado. E depois, jogado numa vala ao lado da estrada. Ele foi descartado como se não fosse nada. Parecia que tinha um elefante em cima do meu peito. E eu tive que sentar com os meus filhos e contar para eles. Essa é uma das coisas mais difíceis que uma mãe pode fazer. Agora, a pergunta que fazíamos era: que tipo de monstro faria uma coisa dessas com um garotinho de 12 anos? Os investigadores viram de longe uma câmera na lateral de um edifício industrial. E eles conseguiram o vídeo dela. E o que viram naquele vídeo parecia ser uma picape prata com alguns adesivos bem característicos na janela traseira. E então vemos uma pessoa corpulenta manipulando o que acreditamos ser uma lata de lixo e descartando Jonathan como se fosse um pedaço de lixo. A avó do Jonathan disse, sem dúvida nenhuma, a dona daquele carro é a Mona Nelson. Todo mundo suspeitava que fosse o padrasto, David Davis. Quem é Mona Nelson? A Mona Nelson era uma ex-funcionária da manutenção de um complexo de apartamentos que ficava a meia quadra do duplex da Sharon. A Sharon e a Mona sempre saíam para beber juntas. Eram amigas. A Sharon convidou a Mona Nelson para passar o Natal com eles também. A Sharon disse, vai ter um garotinho em casa, o nome dele é Jonathan. Ele não vai te deixar entrar. É só falar para ele que a tia Sharon disse que estava tudo bem e que chegaria em casa em algumas horas. Mas a testemunha achava que era um homem, agora tínhamos uma mulher de roupas claras. Bom, muitas pessoas usam roupas claras, ficamos nervosos com isso. Mas era necessário seguir, precisávamos seguir com o que nos foi dado. O mais interessante é que a Mona, a certa distância, tem aparência de homem. O próximo passo era falar com a Mona Nelson e ver se ela era a mulher do telefone. A pergunta para a qual todos buscam respostas é: poderia uma amiga próxima da família matar um garoto de 12 anos? Em 25 de dezembro de 2010, Jonathan Foster, de 12 anos, foi encontrado brutalmente assassinado a apenas alguns quilômetros de casa. Não tem mais Natal. Isso acabou para essa família. Aquilo foi desolador. É preciso ser um monstro para fazer uma coisa dessas. Agora tínhamos uma principal suspeita. E o nome dela era Mona Nelson. Ela era boxeadora profissional, tinha até lutado contra a filha do Muhammad Ali. Ela tinha um passado obscuro também, tinha sido coiote, uma pessoa que transporta imigrantes ilegais pela fronteira e é paga por isso. Oi, Mona. Decidimos que íamos conduzir esse interrogatório com 2 interrogadores e íamos nos alternar. Nós tínhamos que tomar cuidado para não interromper. Esse é meu parceiro Phil e eu sou o Brian. E aí, tudo bem? Quando viu o garoto pela última vez? Fui para a casa da Sharon por volta do 12:30. 1h, bati na porta e o Jonathan me disse que a Sharon não estava. Tudo bem. Agora ela tinha se colocado na cena, não foi só testemunha. Então, tínhamos ela no horário que ela nos falou e tínhamos o horário que a testemunha disse que tinha visto ela. Então, a diferença que tínhamos era o horário. Estávamos considerando o horário da testemunha, não o dela. Esteve na casa da Sharon por volta das 2h da tarde, porque uma testemunha do outro lado da rua viu você entrando na casa da Sharon. Ele viu você saindo, viu a Angela chegando, logo depois que você saiu. Eu não machuquei aquele garotinho, eu nunca faria isso. O interrogatório sem uma prisão é o que mais me impressiona, porque eles podem ir embora a qualquer hora. Eles não precisam ficar, mas eles ficam.
E por quê? Talvez pensem que são mais espertos que nós. Já esteve na Marinha ou algo assim, servindo? Não. Então só trabalha como boxeadora e com reparos, mais nada? Soldo e faço telhados. A Mona Nelson trabalhava com soldagem. E foi quando caiu a ficha. Ela tentou se livrar das provas. Eu sou um zero à esquerda com essas coisas de soldagem. Que tipo de ferramenta é aquela que solta fogo? Um maçarico. Bom, ali estava a nossa resposta. Agora tínhamos que fazer ela falar sobre a soldagem e o uso de maçarico de oxiacetileno, que é o que devia ter sido usado no corpo do Jonathan. Onde está a sua ferramenta para soldagem agora? Na minha casa. Você sabe usar um maçarico de solda muito bem, não é? Sim, eu sei sim. Se você fosse me queimar, me conta o que teria que fazer. Não sei, nunca tentei usar isso em nada além de metal. O que aconteceria se pegasse aquilo e colocasse na minha pele e ficasse segurando? Iria queimar. Ela não esboçou emoção com a morte do garoto, do Jonathan. Decidi descrever o que eu acreditava que ela tinha feito com aquele garoto. Queimaria desse jeito aqui? Ai, meu Deus. Olha para isso. Ah, meu Deus. Esse é o Jonathan? É. Isso é triste. Ele não merecia isso. Isso é mais que triste. Triste não chega nem perto de descrever o que é. Isso é cruel, isso sim. O Jonathan não merecia, não pediu por isso. Discutimos sobre o vídeo que recebemos da região industrial onde o corpo do Jonathan foi descartado. Olha, eu... Como você explica a sua picape ter sido filmada na câmera? Eu não sei. Mona, vamos parar de palhaçada, tá bom? O meu carro estava comigo o dia todo e eu não estive na Hard Street. Era o carro dela, era ela. Ela estava usando a mesma roupa que usou quando descartou o corpo do Jonathan Foster naquela vala. E o que a equipe de investigadores descobriu foi que ela tinha um maçarico oxiacetileno. Ela tinha uma lata de lixo com algumas folhas que eram muito parecidas com as folhas que estavam embaixo do corpo do Jonathan. E no fundo daquela lata de lixo tinha um agasalho infantil que serviria num menino de 12 anos. Então viramos e dissemos para Mona: você está presa pelo homicídio doloso de Jonathan Foster. Você não está mais livre para ir embora. Ai... Ela olhou para mim e disse: eu não sou um monstro, sabe? Eu só respondi: podia ter me enganado. Ela falou: quero explicar o que aconteceu. Eu estava indo para Shepherd Street e o David fez sinal para eu parar e ele me perguntou: tem uma picape? Preciso carregar algumas coisas. O que ela confessou? Que dirigia a picape, que tinha uma lata de lixo, que foi para aquela localização da Hardtow Road descartar alguma coisa. Mas aí ela disse que o Dave estava com ela. Ela começou a nos contar uma série de detalhes que colocavam o David Davis dentro da história. O David parou ali. Eu saí do carro e eu peguei aquilo e dei para ele. E ele jogou ali. Eu não machuquei o Jonathan e não fazia a menor ideia de que aquele era o Jonathan. Ela não admitiu nada sobre ter visto o Jonathan. Ela tentou nos convencer que a pessoa que vimos no vídeo não era ela, era o David. No vídeo não tem nenhum sinal de outra pessoa naquele carro. Não tinha como David Davis estar envolvido nisso. E a grande sorte do David Davis foi ter ido a um bar que tinha uma câmera de segurança. É a Mona usando uma touca branca de soldador e uma camiseta branca. Mona Nelson foi acusada de homicídio doloso. A minha teoria do que aconteceu é que a Sharon convidou a Mona para ir até a casa. A Sharon disse: o Jonathan está lá, fala para ele que eu disse que tudo bem você esperar lá até eu chegar em casa. Mas ninguém disse isso para o Jonathan. A porta estava trancada e o Jonathan disse: ela não está em casa. E então não deixou ela entrar. O
O Jonathan tinha sido advertido diversas vezes pela mãe. Não deixe ninguém entrar quando não estivermos em casa. Nós sabemos que o Jonathan ligou para o trabalho da mãe dele. Passou muito tempo e, quando a Angela atendeu o telefone, não tinha ninguém na linha. A Mona ficou agressiva com o garoto. Talvez tenha dado um soco no peito dele. E aí, tudo saiu de controle. Ela sabia que a mãe dele estava a caminho, então ela levou o menino porque não queria se meter em problemas. Como as mãos dele estavam amarradas para trás, ele pode ter sido colocado num lugar em que ele sufocou. E quando isso aconteceu, o próximo pensamento que passou pela cabeça da Mona foi: nossa, caramba, eu tenho que me livrar desse corpo. Rezo para que o Jonathan tenha morrido antes dela ter tentado se livrar do corpo, queimando ele com um maçarico oxiacetileno. Em qualquer outro cenário, nem consigo imaginar a tortura que aquele garoto pode ter sofrido. E essa é a terrível, horrível realidade do que vimos e do que sabemos. Ela o queimou com este maçarico na casa dela, naquele tapete. As provas levam a apenas uma pessoa, e essa pessoa é Mona Nelson. Agora, com os dois lados apresentados, o juiz vai decidir o futuro da Nelson. O Phil Waters e o Brian Harris, sinceramente, foram os responsáveis pela solução deste caso. A Mona admitiu que ela era a pessoa que estava descartando o corpo. Sem isso, teria sido um caso muito mais difícil. Queremos lembrar do Jonathan como garoto maravilhoso, sempre disposto a ajudar todo mundo. Eu sinto que conosco ele teve uma infância maravilhosa, por mais curta que tenha sido. Fiz essa tatuagem depois que o Jonathan faleceu. As borboletas, para mim, simbolizam entes queridos. E ela tem as iniciais do Jonathan, JP, que era como chamávamos ele. Quando penso no Jonathan hoje, lembro do sorriso dele. Essa é uma coisa que eu queria poder ver de novo. Analisando hoje este caso, a Mona Nelson está no topo, junto com alguns dos assassinos mais desumanos e insensíveis com os quais já lidei. Que tipo de pessoa pode fazer uma coisa dessas com um garotinho de 12 anos, cujo único pedido de aniversário era passar o Natal com a mãe dele? Versão brasileira, DPN Santos.